Êxodo capítulo 20, versículo 16. Êxodo 20, 16. Pregação, o nome da pregação é Não dê falso testemunho, ou a máfia do fake news, sei lá. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Chegamos então a este mandamento, um mandamento que proíbe mentirmos sobre outras pessoas, em relação a outras pessoas. O falso testemunho é a maneira de você matar o próximo. A língua, ela pode se transformar num revólver capaz de assassinar corpos e reputações. O que às vezes pode significar a mesma coisa. Porque pessoas vítimas de falso testemunho, algumas cometem até suicídio por não resistirem, terem o seu nome jogado na lama. Ao me preparar para pregar esta mensagem, fiz várias pesquisas sobre isso, sobre falso testemunho, sobre pessoas que foram vítimas disso, pessoas que foram acusadas de abuso sexual. E uma coisa eu encontrei em comum, em todas as matérias, todas elas, morte. Morte. Tanto em relação àqueles que se mataram, por conta de serem vítimas de mentirosos, tanto em relação àqueles que foram morrendo aos poucos, e em relação àqueles que viram a sua reputação assassinada. As matérias sempre diziam algo nesse sentido. Olha, o fulano teve o seu nome, a sua reputação assassinada. A sua família foi sepultada naquele dia. É impressionante como todas as matérias sempre traziam esses verbos. Assassinato, enterrar, para se referir o que aconteceu com essas pessoas que foram vítimas de falso testemunho. Meus irmãos, numa falsa igreja, o falso pastor, ele provê apenas rituais, mandingas, para que as pessoas sejam abençoadas, e como as pessoas gostam disso. É o corredor dos 300, é a meia ungida, eu não sei o que lá, a campanha de 7 dias, que se você não quebrar, Deus irá abençoá-lo, e por aí vai. Dificilmente você verá nessas igrejas, não apenas nessas, mas nas moderninhas também, naquelas moderninhas que visam apenas pregar sobre o amor, que costumam distorcer o que o apóstolo Paulo disse. Paulo disse, não estamos mais debaixo da lei, para se referir ao fato de que nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, de que nós não podemos ser salvos pela obediência da lei. Mas Paulo de nenhuma maneira queria dizer que a lei não serve mais. Então, nessas igrejinhas moderninhas, se você tem essas outras igrejas aqui, que pregam apenas mandingas para se receber bênção. Você tem também, do outro lado, igrejas que falam apenas de amor, que têm um repúdio pela lei. Eles dizem, não somos fariseus. Nesses dois lugares, dificilmente você escutará uma pregação dessa aqui. Uma série dessa, de exposição sobre o decálogo, sobre os 10 mandamentos. Eu estou apenas aqui dizendo para vocês o que é certo, o que é errado, o que Deus exige de nós. Nessas igrejas, esses crentes, eles não querem saber o que Deus quer de nós. Eles é que querem algo de Deus. Eles não querem servir a Deus. Querem que Deus os sirva. Entretanto, é neste culto em que não há campanha da bênção, é neste tipo de culto, e somente neste, que você pode realmente ser abençoado. Sabe por quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter de seus maus caminhos, se humilhar, aí então eu perdoarei o povo e sararei a terra. Só há um caminho para Deus. Só há uma estrada para a bênção de Deus: fé e arrependimento. Mas se nessas igrejas nem se ensina a lei de Deus, como nós podemos saber onde estamos errando e nos arrepender? Se a única pregação que é dita é sobre como prosperar, nas igrejas mais antiguinhas, e o quanto Deus te ama, nas mais moderninhas. Tu
destróis os que proferem mentira. O Senhor odeia, abomina ao sanguinário. E aqui não é tema da minha pregação de hoje. Já ouviu aquele papinho? Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Já ouviu isso? Já? Aqui Deus odeia o assassinato ou Deus odeia o assassino aqui, gente? O sanguinário é o assassino. O que o texto bíblico diz? Deus odeia o sanguinário. Sabe por quê? Não dá para separar o pecado do pecador. O que é o pecado? É uma coisa que existe, que voa por aí? Deus odeia o mentiroso. É interessante que aqui a mentira esteja colocada aí ao lado do assassino, né? Como fiz referência no começo, os mentirosos são assassinos. Primeiro princípio, então. O falso testemunho mata pessoas. Tentaram assassinar Jesus por meio de falso testemunho. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. José foi acusado falsamente pela mulher de Potifar, que queria dormir com ele, mas José não queria. Ela, emburradinha, claro, só fazer um parênteses aqui. No feminismo, só os homens são maus, não? Só os homens podem destruir mulheres. Eu até escrevi sobre isso, né? Aí sobre a Marta. A Marta, eles perderam, a culpa de quem? É óbvio que é nossa. É óbvio que fui eu que errei o pênalti. Eu que estou fora de forma, como estava lá a goleira. A culpa é minha. A culpa é dos homens, do capitalismo. Aí eu escrevi, né? Alguma coisa assim, o feminismo é a luta pelo direito da mulher de culpar o homem por tudo, até por ser ruim de bola. É isso é feminismo. O feminismo é isso. Para o feminismo, o dinheiro das mulheres é delas. O dinheiro dos homens é delas também. É isso. No feminismo, quando o homem erra, o culpado é ele. Quando a mulher erra, o culpado é o homem também. É isso. Não, mas homens são malignos. Só os homens podem destruir a vida de alguém. Gente, vocês sabem que um falso testemunho desse, uma falsa acusação de estupro, você sabe o que significa, não? Hoje as cadeias, não sei ainda, né? Mas você sabe o que acontece. Você sabe o que acontece. Era o que acontecia. Em Israel, por exemplo, o cara podia ser morto. José foi para a cadeia. Para a cadeia. Por conta de um falso testemunho. O historiador Justo Gonzalez vai dizer que um dos motivos que levou as pessoas, os romanos, a perseguirem os cristãos foi o falso testemunho. Foi o falso testemunho. Cristãos foram mortos, torturados, devorados por leões, decapitados, cerrados ao meio, jogados em fornalha por conta de falso testemunho. Os cristãos se reuniam para celebrar a festa do amor fraternal, assim eles chamavam o culto. Os romanos então diziam, eles praticam orgias, o que é muito engraçado. É tipo a Rede Globo chateada porque uma moça usou uma saia um pouquinho acima do tornozelo. E a Rede Globo lá, moralista, que isso, que absurdo. Como ela faz, por exemplo? Ouve lá o presidente falando palavrão, ela fica escandalizada. Não que seja correto falar palavrão. Só não é correto que uma imunda como a Rede Globo diga isso. Oh, que coisa feia. Que coisa feia. Os romanos eram mais ou menos assim. Podres e perdidos e diziam, esses cristãos praticam orgias. Outra coisa, diziam que os cristãos eram canibais, porque eles diziam comer o corpo de uma pessoa no culto. É mentira isso. Mentira. Mas na ceia não se diz isso. Este é o meu corpo, era só simbolicamente. Mas boatos, fake news, falsas informações. Esse era um grande motivo pelo qual os cristãos eram odiados. Mentira. Veja uma mentira moderna. Que nós odiamos cristãos. Odiamos gays. Isso não existe em lugar algum. Pelo contrário. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Na minha opinião, se ama até demais. Se tem até um falso amor.
se tem até uma tolerância exagerada ao ponto de não expor o pecado deles. Vocês viram que o pastor Jorge Linhares é de Minas Gerais, ele falou sobre ideologia de gênero e o Ministério Público o intimou. Parece que todo o cenário se prepara para que cristãos comecem a ser presos. E, por isso, o movimento LGBT repete e repete a mentira. Os crentes odeiam gays. Um menino de 15 anos foi torturado e morto após uma falsa acusação de abuso. Que ele havia cometido abuso sexual. Torturado e morto. Segundo princípio. Falso testemunho mata reputações. A mentira mata o corpo e mata o nome. Como eu disse no começo, muitas vezes significa a mesma coisa. Os antigos diziam isso, o meu pai dizia isso. O nome é a coisa mais importante que temos, meu filho, você tem que preservar o seu nome. Pense, por exemplo, no Michael Jackson. Ele foi acusado de ter abusado sexualmente de crianças. Aconteceu? Não sei. Ninguém sabe. Daqui a 200 anos, ficará a dúvida. Por isso, especialistas que lidam com fake news, com falsas acusações, dizem isso. Não há conserto. Quando se faz isso, se acusa alguém, não há conserto. Essa mancha fica na pessoa o resto da vida, mesmo que ela seja inocentada. E no caso do Michael Jackson, que você não sabe se você fala o cara era gênio ou ele é um pedófilo. Meu Deus. Fica até difícil de analisar. Vocês se lembram do caso Escola Base? Lembra? Um colégio, os donos do colégio, mais o motorista da van, foram acusados de abusarem de crianças. Olha uma das chamadas aqui de uma matéria falando sobre o caso. Como o caso Escola Base enterrou socialmente os envolvidos. Nota como que associação de morte com um falso testemunho? Como o caso Escola Base enterrou socialmente os envolvidos. Eles foram inocentados, tiveram que provar, isso é uma coisa absurda, né? Tiveram que provar, porque o normal tem que provar que o cara é condenado, que o cara está errado, mas tiveram que provar a inocência deles. O Estado foi obrigado a indenizar em R$457 mil, a Rede Globo em 1,35 milhão. Ela recorreu. Vários livros foram escritos sobre isso. Emílio Coutinho escreveu Escola Base, onde e como estão os protagonistas do maior crime da imprensa brasileira, protagonizados principalmente pela Rede Globo. Alex Ribeiro escreveu o livro Caso Escola Base, os abusos da imprensa. Os abusos da imprensa. Porque casos de abuso sempre provoca comoção. Sempre dá audiência, a audiência dá dinheiro. Então eles não queriam nem saber. Jogaram no ventilador. Sem prova, sem nada. Acabou com a família. Acabou com a vida dos envolvidos, das vítimas, que não eram as crianças, eram os donos. Depressão, divórcio, tentativa de suicídio e o fim de um sonho. Uma das donas tinha paixão por lecionar, por ensinar e por ter um colégio. Sonhos destruídos. O filho de uma das donas disse que a mãe ficou com depressão até o fim de seus dias. A mãe não podia ouvir uma chamada da Rede Globo, que entrava em pânico, disse ele. Ok. Olha como que o falso testemunho, ele tem tudo a ver com morte. Quantos aqui já ouviram falar que nós não cremos no Espírito Santo? Nós aqui na nossa... Quantos vocês já ouviram? Já ouviram? Levanta a mão. Quase todo mundo. Isso é fake. Isso é mentira. Isso é mentira. Não apenas mentem sobre mim, mas sobre todos os reformados. E por que fazem isso? Não podendo refutar os nossos argumentos, então eles mentem. Mentem. E acontece um assassinato mesmo. Um assassinato de reputação. Porque
Então, um dia, ou eu ou qualquer pastor, como eu, que não crê no charabaluias e canta e bifina na praia e não sei o quê, eu não creio no espírito deles. No Espírito Santo eu creio. Eu duvido do espírito humano, que para mim eles estão enganados. E muitos mentindo mesmo. Mas aí eles dizem, não, ele não crê no Espírito Santo. E aí eu ou qualquer pastor está lá pregando. De repente a pessoa ouviu isso já. Nós não cremos no Espírito Santo. Vivendo num país que tenha uma tradição cristã, por mais torta que seja, essa pessoa sabia que o Espírito Santo é Deus. Se o pastor não crê no Espírito Santo, esse pastor não crê em Deus. Como um homem desse pode ser de Deus? Isso é um demônio em pessoa. E aí a pessoa, por um acidente, sei lá, ela viu um título chamativo e ela decidiu ou assistir ao meu vídeo. E aí ela está ouvindo e fala, bom argumento, que legal. Ai, sai, Satanás, ele é do diabo, ele não crê no Espírito Santo. Isso é o espírito do demônio, tá? Olha como que fala bem, hein? Impede as pessoas de ouvirem. Assassina mesmo. Assassina. Quantos de vocês não fizeram isso? Não falaram mal de pastor sem nem conhecer? Uma quantidade imensa de pessoas não frequentam a igreja hoje por conta de falso testemunho. É porque pastor é tudo ladrão. É mentira. Há pastores ladrões? Há. E o problema não é apenas da classe pastoral, é do gênero humano. Mas aqui em nossa cidade, em todo lugar, a maioria é de gente honesta. A maioria não é preparada, mas esse também não é um problema apenas da classe pastoral. A maioria dos médicos não são preparados, a maioria dos engenheiros, dos professores também não. Uma vez um pastor estava trabalhando para mim, na minha casa, e ele saiu de casa às 6h40, o culto na igreja dele era 7h30, e ele ia pregar na igreja dele ainda. Eu falei, ô louco, você é o bichão, hein? É claro que ele não é o bichão, não era possível. É claro que ele chegaria lá e pregaria nada com nada. Não é por acaso que em muitas dessas igrejas o povo tem que falar em língua mesmo, porque em português não tem nada para falar. Não tem como. Não tem como. Como? De que jeito? E aqui, essa pessoa, você acha que um cara desse, ele é desonesto? Ele sai 6h40 do trabalho, sujo de tinta. O dia inteiro dando duro. Vai para casa rapidamente, toma banho, vai para a igreja. E muitas vezes esse cara banca a igreja. Essa é a história de muitos pastores no Brasil. E aí mentem sistematicamente que todos são desonestos. Se você está aqui mesmo ouvindo pela primeira vez, você já fica com medo já. Falei, vão me roubar na entrada ou na saída? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, essas pessoas não frequentam a igreja. Por conta desses falsos testemunhos de que todos são desonestos. A quantidade de hospitais. Esses dias eu falava com uma pessoa, ele estava me contando sobre editoras no Brasil que são sustentadas pela igreja. Editoras espetaculares. Que elas não sobrevivem por elas mesmas, mas as igrejas bancam. Mas aí, esse falso testemunho que as pessoas dão, faz o quê? Faz com que as pessoas vão para o inferno. E todos esses mentirosos têm participação nesse sangue. Quantas pessoas saem da igreja e mentem? Você já encontrou alguma pessoa que saiu da igreja dizendo assim, olha, eu não estou mais frequentando a igreja porque eu sou um picareta. Eu estava querendo dar um perdido. Sabe? Era isso. Eu cansei de não beber, não olhar para a mulher dos outros. Eu não aguentava mais não. Eu sou um sem vergonha. Você conhece? Eu nunca vi. Não estou dizendo que todas as pessoas que saem das igrejas saem de maneira errada. Há igrejas desonestas, eu sei disso. Mas quantas pessoas saem das igrejas por conta de seus pecados, por conta de seu orgulho, ouvem uma pregação, ficam ofendidas porque ouviram a verdade e se enchem de ódio. E não temem defamar, maldizer os pastores. E aí, a pessoa até ouve um dia o vídeo daquele pastor, ou ouve na rádio, e fala, puxa, é bom. Mas, o que está na mente dela? Aquilo que a fulaninha que saiu lá da igreja disse. Ela só consegue ver aquilo.
Isso funciona assim, gente. Se você vai em mente sobre alguém, você vai falar, aquele cara lá, é legal sim, mas... Aí você começa. Ele é assim, assim, assado, maltrata o pai, não sei o que lá. Aí você vai, então, e encontra a pessoa. Primeira coisa que você lembra é, ele trata mal o pai. É só isso. É só isso. Por quê? O falso testemunho não é dado apenas no tribunal, é dado na rua, é dado lá na esquina para aquela vizinha sua fofoqueira. É dado às vezes na igreja, para gente que mente, para gente que fala mal, que distorce. E por isso, essas pessoas serão culpadas de sangue. A crueldade disso se dá porque muitas vezes a pessoa não tem o direito de se defender. Por isso ele diz, falso testemunho. É o irmãozinho que saiu da igreja. Ele diz que viu. Fala para o outro. E o outro não tem a oportunidade de ouvir o outro lado da história. É uma crueldade absurda. É uma crueldade porque a pessoa não tem o direito de se defender. Não tem o direito. Não tem. É uma crueldade. Mentir e mentem e mentem e mentem. Por quê? Primeiro, inveja. Os fariseus queriam se utilizar de falso testemunho para matar Jesus. Por quê? O texto bíblico explica. Falando sobre Pilatos, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Por inveja. Porque muitas pessoas mentem sobre o próximo, não apenas no tribunal, mas na rua, no trabalho e às vezes na igreja. A inveja é a maneira de o medíocre diminuir os outros, já que não conseguimos alcançá-los, que nós os rebaixemos. É a melhor estratégia para o medíocre. Tiago diz: toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Pense na cena. Um leão selvagem. Domamos. Furioso, incontrolável. Controlamos. Mas ele diz aqui, a sua linguinha, meu irmão e minha irmã, você em si mesmo não pode controlar. Paulo fala em Romanos que a nossa garganta é sepulcro aberto. Você já teve o desprazer de ver um sepulcro aberto? Alguém morreu, depois de um tempo se abriu. É fossa. É assim que Deus descreve a sua boca. Fossa, a céu aberto. Se não houver um milagre, se Deus não capacitar a mim e a você, não teremos medo de assassinar reputações alheias. Eu lembro de um pastor, eu era muito novo, e ele era um homem de Deus. E ele me contando sobre uma pessoa, na realidade eu até contei isso de manhã, mas ele nem mencionou o nome desse pastor. Ele estava contando sobre um pastor e ele não mencionou o nome. Ele disse o seguinte: olha, há um pastor no Brasil, ele prega muito bem. Muito melhor do que eu. Ele é muito bom. Mas eu o conheço pessoalmente, quer dizer, tive uma experiência com ele. Isso o pastor contando. E não foi bom. Não foi boa. Não foi boa. Ele foi muito arrogante. Mas eu nunca contei isso para ninguém. Quando as pessoas me perguntam, e o pastor lá? Ele é ótimo, acompanhe. Vocês podem o acompanhar. Ele é ótimo. E ele disse, por que isso? Primeiro, porque ele disse, olha, eu acho que ele é um homem de Deus. Ele errou ali, e talvez foi aquele dia, ou talvez ele esteja arrogante há algum tempo, mas a Bíblia fala que Ezequias era um homem de Deus e Ezequias se ensoberbeceu. Homens de Deus erram. Mas eu sei o quão boa é a pregação dele. Então, eu não contei para ninguém. Nunca contei. Se nós não devemos nem mesmo contar certas verdades sobre os outros, por que deveríamos contar mentira? Me falaram aí, mandaram para mim, um pastor fulano de tal adulterou. Não quero saber. Não quero saber.
Porque eu não acompanho, para mim não significa nada, não quero saber, não me conte isso, não quero saber. Porque você sabe, adulterou mesmo, você viu, quem falou? Quem falou? Aonde? Tem testemunha? Tem prova? Tem prova? Tem alguma coisa? Mas as pessoas, elas não estão nem aí. Principalmente na internet. Sai lá uma matéria. Fulano de tal fez isso. Vamos compartilhar. A gente atira. Depois a gente investiga. Quer dizer, nem investiga, né? Que se dane. Vamos defamar mesmo. Vamos sair por aí. Alguém falou mal, vamos compartilhar. Nem que a gente não sabe, a gente não está nem aí. Vamos compartilhar. Você já ouviu falar de Fabiana Maria de Jesus? No Guarujá, ela foi espancada até a morte. Arrastada por um fio no chão. Por uma multidão que a acusou levianamente de sequestrar crianças, arrancar seus órgãos para prestar rituais satânicos. A página do Face que compartilhou a mentira se chamava Guarujá Urgente. Peraí, deixa eu pegar aqui, senão eu vou dar um fake, né? Guarujá Alerta. Guarujá Alerta. O dono da página que publicou a matéria disse o seguinte: olha, eu só postei, depois eu fui investigar, aí depois eu tirei. Que legal, né? Eu posto aí. Vamos ver, né, o que dá, né? Olha que coisa. Testemunha, acho que eu coloquei aqui. Alguns dizem isso, que testemunhas chegaram a dizer que ela carregava um livro de magia negra nas mãos. E não a Bíblia. Ela estava com a Bíblia. Uma Bíblia. O povo falou: eu a vi com um livro de magia negra. Que coisa. Por que as pessoas fazem isso? Primeiro, para aparecer. No caso do jornalista é isso. Porque notícia ruim dá muito ibope. Você já viu notícia assim? Mãe, pai, tem um filho, tudo ocorre normalmente. Menino nasce saudável. Pai cria o seu filho corretamente, o filho arranja um trabalho decentemente, morre, uma vida comum. Não sai. Isso aí não sai. Tragédias. A miséria humana, isso dá notícia. Isso dá notícia. Pessoas então gostam de aparecer e fazem isso. Mas o segundo, por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas, sem ter certeza, mentem, compartilham, reproduzem o que ouvem. Não apenas por meio da internet, mas através da sua boca, na rua, na esquina. Ouvem lá, alguém falou algo do fulano. Aí ela não tem certeza, ela reproduz, reproduz e reproduz. Ela não, eu e você. Por quê? Por que o homem faz isso? Segundo, mais uma vez, a inveja, o desejo de diminuir os outros. É a estratégia do medíocre para se elevar. Mas como que as pessoas têm dificuldade em enaltecer os feitos alheios? Já reparou? Porque quando você enaltece alguém, você diz, esse cara é muito bom, esse cara, ele fez isso, fez aquilo outro. Isso o tempo inteiro é um chamado a que você mude. Agora, não tem pastor que presta. Por que eu, como ovelha, deveria prestar? Está vendo? É gostoso demais diminuir a todos, dar falso testemunho, falar de algo que a gente não tem certeza. É maravilhoso. Segundo lugar, por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas mentem sobre os outros. Vingança. A mulher de Potifar fez isso. Ódio. Ela foi rejeitada, então ela sentiu ódio. As pessoas fazem isso, elas sentem ódio. E elas não estão nem aí em aniquilar, destruir, sepultar reputações alheias. Membros fazem isso quando saem da igreja porque ouviram a verdade, ficam com tanto ódio. Quem é o pastor para dizer que eu não educo bem meus filhos? E ficam com tanto ódio que mentem e mentem e mentem. Pastores também podem fazer isso. A pessoa sai da igreja e ele fica com ódio. Como alguém pode me rejeitar? Eu, o apóstolo Paulo do século XXI. Aí com ódio, mentem, mentem e mentem. Mulheres mentem por serem despedidas. Esses dias eu vi um empresário dizendo, não contrato mais mulher,
com todas essas leis perigosíssimas. É um prato cheio para mulheres interesseiras que querem mentir sobre abuso, assédio. Meu Deus. Terceiro. Não está aqui. Terceiro, por quê? Porque as pessoas mentem. Porque mentem sobre os outros para se safar. Como disse no começo, se um cara sai da igreja, por exemplo, ou ele fala, se ele saiu porque ele quer fazer o que é errado, ou ele diz, eu estou errado, ou então ele vai falar, não, a igreja não presta. Então, para se safar, mentem. Para se safar, mentem. Mentem. Crianças fazem isso, acusam o irmãozinho. Na igreja, pessoas fazem isso. Para se safar, acusam. Eu lido com isso. Vai lá, quem que cantou quem aí? Eu falo, foi a outra. Não, foi ele. Alguém está mentindo. Para se safar. Apocalipse capítulo 14 descreve o povo de Deus, os 144 mil, os eleitos do Senhor. Como eles são descritos? Assim, e não se achou mentira na sua boca. É extremamente contraditório que nós venhamos alegar que somos cristãos e estamos na verdade e vivamos em mentira. Portanto, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Primeiro, não fale mal dos outros. Não fale. Nem conte verdade sobre os outros. Em relação a pessoas públicas que estão enganando outros, você tem então o dever de falar. Por exemplo, um pastor ladrão. Você tem provas, você sabe. Você frequentou a igreja. O cara é ladrão, o cara é enganador. Você tem prova, evidência disso. Você tem o dever de falar. Do contrário, uma ovelha estará indo nesta igreja e será o mesmo que ir para o matadouro. Você então, ao não proteger a ovelha e proteger o lobo, você está pecando contra Deus. Por isso, uma boa parte da pregação de Jesus foi condenando publicamente os falsos líderes da época. Agora, é útil? O que você está falando é útil? Vai servir para alguém? Tem um vizinho lá, que o cara é ladrão, o cara é um picareta. E aí, então, a sua vizinha quer saber, ela quer fazer negócio com esse cara. A sua vizinha pergunta para você. Olha, o que você acha? Olha, comigo aconteceu isso? Não me pagou? Me roubou? Enganou? Fez isso. Não falar será entregar essa ovelha ao matadouro. Então é útil falar. Mas há muitas coisas que não são úteis. É só pelo seu prazer de diminuir os outros. É só pelo desejo de se sentir um pouco melhor ao colocar os outros lá no chão. Digo-vos que no dia do juízo, é Mateus, aí o texto está errado, é Mateus 12:36. Digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar contas de toda a palavra inútil que proferirem. Lembre-se que Deus diz, eu odeio o sanguinário, o fraudulento, o mentiroso. Eu odeio. Segundo, tome cuidado para repassar notícias sobre outras pessoas, seja na sua rua, seja na internet. Tome cuidado. Controle sua inveja, controle o seu ódio, controle o seu desejo de diminuir os outros. E assim é o seu coração, assim é o meu coração. Controle-se. Por fim, arrependa-se. Arrependa-se das inúmeras pessoas que você ajudou a levar para o buraco. Das vezes que você falou mal de pastores e igrejas sem nem saber. Das vezes que você colocou no mesmo balaio todos os pastores. E assim contribuiu para que pessoas deixassem de ir à igreja. Arrependa-se. Arrependa-se daquelas vezes que você, por puro prazer, ajudou a reproduzir a história de miséria de outras pessoas. Ainda que seja verdade. Ainda que seja verdade. Mas não era útil.
Não serviria para nada, serviria apenas para que você se sentisse bem. Apenas para isso. Arrependa-se. Porque Deus há de exterminar os mentirosos, os enganadores, os assassinos. Aqueles que prestam falso testemunho serão culpados de sangue. Matam. Podem matar literalmente uma pessoa. Fisicamente, de uma vez só. Fisicamente, aos poucos. Ou a reputação. A reputação das pessoas. E para encerrar, mais uma vez vou citar Tiago. A língua é incontrolável pelo homem. O homem não pode controlar a sua língua. Você não pode controlar a sua língua. Você precisa de um milagre todos os dias. Que a graça de Deus venha sobre você como um meteoro, com poder, para que você possa viver em verdade. E assim, e aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se converter de seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, e aí então eu vou abençoar a sua terra. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O caminho de volta para Deus não é do corredor dos 300 não sei quantos pastores, não é o caminho de Santiago de Compostela. O caminho de volta para Deus é sempre a mesma estrada, fé e arrependimento. Vamos ficar de pé?